existisse vida inteligente em outro lugar do universo, como saberíamos? Essa era a pergunta que o astrofísico Adam Frank tentava responder. Tudo começou a clarear em 2017, quando Frank teve outro insight. Caso haja uma civilização em um planeta distante com indústrias avançadas, é provável que ela também tenha o potencial para causar um impacto significativo no clima global, semelhante ao que ocorreu na Terra devido às atividades humanas. Se foi assim, o primeiro passo de Frank para identificar sinais de vida inteligente seria encontrar evidências de um rápido aumento de temperatura em outros planetas. Determinado, Frank levou sua ideia à NASA e em pouco tempo reuniu-se com Gavin Schmidt, diretor do renomado Instituto Goddard de Estudos Espaciais. No início da exposição, Frank foi interrompido abruptamente. "Espere um momento", disse Schmidt. "Como podemos ter certeza de que somos a única civilização a surgir em nosso próprio planeta?" A pergunta deixou Frank completamente surpreso. Ele ficou atônito ao compreender as implicações por trás da pergunta. Os seres humanos modernos existem há cerca de 300 mil anos, mas uma civilização industrial avançada surgiu apenas nos últimos 300 anos. No entanto, a vida complexa existe na Terra há 400 milhões de anos. Isso significa que houve tempo mais do que suficiente para a ascensão e queda de uma ou mais civilizações avançadas ao longo da história, até mesmo antes da existência da humanidade. Na verdade, o que Schmidt estava dizendo era que, se Frank propunha uma forma de buscar evidências antigas de vida inteligente em planetas distantes, por que não fazê-la em nosso planeta? E isso fez a mente de Frank voar. À frente estava o diretor de um prestigiado instituto da NASA, sugerindo que uma civilização industrial avançada e com vida inteligente, por assim dizer, poderia ter existido na Terra milhões de anos antes de os seres humanos aparecerem. Mas será que é possível? Será que o que nossa humanidade já alcançou ocorreu antes na Terra? E se for assim, como poderíamos descobrir isso? A tarefa de determinar se uma civilização avançada existiu na Terra no passado pode parecer simples à primeira vista. Talvez fosse suficiente procurar por evidências físicas semelhantes às encontradas em civilizações antigas mais recentes, como estruturas, estradas, fragmentos de arte ou obras escritas. Em suma, encontraríamos vestígios de uma civilização avançada que existiu milhões de anos atrás, exatamente como fizemos ao estudar as antigas civilizações sumérias, egípcias ou astecas, por exemplo. Contudo, na verdade, não é tão simples assim. O problema é que o registro geológico da Terra não é anterior ao chamado período quaternário, cerca de 2,6 milhões de anos atrás. E se voltarmos mais do que isso, tudo foi revirado e reduzido a pó. Voltar milhões de anos no passado, não encontraríamos evidências de cidades ou cultura, porém, talvez encontrássemos fósseis. Certamente, uma civilização antiga avançada deixaria evidências de sua existência no registro fóssil, mas, na realidade, isso também não é necessariamente verdade. Se pensarmos nos dinossauros que uma vez andaram pela Terra por 165 milhões de anos, há apenas algumas milhares de espécimes completas que foram encontradas. Isso significa menos de 20 para cada milhão de anos em que os dinossauros existiram. E se considerarmos a atual civilização industrial da humanidade que surgiu apenas nos últimos 300 anos, mesmo que essa civilização industrial dure mais de 1 milhão de anos, ainda seria apenas uma fração do tempo que os dinossauros existiram. Em outras palavras, é improvável que, a longo prazo, nossa civilização industrial avançada apareça no registro fóssil. Frank e Schmidt sabiam que a evidência de uma civilização avançada na Terra milhões de anos no passado não viria através desse tipo de evidência direta. Eles não estariam caçando ruínas antigas ou fósseis. Então, se perguntaram, que tipo de evidência poderia existir? Mais tarde, ambos perceberam que a melhor maneira de responder a esta pergunta seria descobrir quais evidências deixaríamos para trás, caso nossa civilização entrasse em colapso em seu atual estágio de desenvolvimento. E a resposta era, uma vez que uma civilização atinge escalas verdadeiramente planetárias, deve haver algum feedback sobre os sistemas planetários acoplados que lhe deram vida. Isto é,
deixaram pegadas nos ecossistemas do planeta, no ar, na água, rocha ou até em seu clima. Essas pegadas que Frank e Schmidt acreditavam que seria a chave para encontrar uma civilização antiga avançada. Em 2018, eles publicaram um artigo no Jornal Internacional de Astrobiologia, apresentando em detalhes as várias pegadas geológicas nas quais acreditavam que serviriam como evidência. O artigo causou um alvoroço no mundo científico, levantando não apenas a possibilidade alucinante de uma civilização avançada no passado da Terra, mas fazendo perguntas difíceis sobre os impactos de nossa própria civilização no planeta. Eles deram nome a essa teoria de a hipótese siluriano. Para começar, Frank e Schmidt pensaram no tipo de agricultura necessária para alimentar os quase 8 bilhões de pessoas do planeta. Para produzir alimentos nessa escala, nossa civilização industrial descobriu maneiras de fixar nitrogênio de forma artificial, quebrando as ligações químicas que mantêm os átomos de nitrogênio juntos na atmosfera, a fim de criar moléculas biologicamente úteis que são usadas como fertilizantes. O uso de fertilizantes em larga escala na agricultura já está mudando os fluxos de nitrogênio do planeta de uma forma que é detectável nos sedimentos da Terra. Para os pesquisadores, se essas mudanças nos fluxos de nitrogênio da Terra ocorreram no passado, poderiam ser uma evidência, já que indicariam a existência de uma civilização industrial avançada. O segundo ponto é que consideraram os plásticos, que nos últimos 75 anos os humanos despejam dos oceanos em grandes quantidades. Com o tempo, esse plástico é moído e erodido pelo vento, sol e ondas, criando partículas microscópicas que eventualmente afundam no fundo do oceano. Os estudos mostram que em menos de 50 anos esse lixo marinho formou uma camada no mar, em áreas costeiras, bacias profundas e até no Ártico. Uma camada semelhante enterrada no fundo do oceano pode indicar uma civilização avançada no passado. Mas Frank e Schmidt perceberam que os plásticos não são os únicos elementos feitos pelo homem deixados para trás. Existem os elementos raros usados na eletrônica moderna que foram extraídos de bolsões escondidos dentro da Terra e espalhados por todo o globo. Existem produtos químicos que fabricamos industrialmente, já que estão aparecendo nos sedimentos da Terra. Existem até os isótopos radioativos relacionados à atividade nuclear. O plutônio 244, por exemplo, tem uma meia-vida de 80,8 milhões de anos, o que significa que se uma civilização antiga avançada realizou atividade nuclear em larga escala, pode aparecer no registro nos dias de hoje. Eles não consideraram apenas as evidências deixadas para trás, mas também as mudanças físicas que estão ocorrendo na Terra. A agricultura em larga escala e o desmatamento têm causado um aumento da erosão do solo globalmente. Além disso, o aumento do nível do mar está contribuindo para uma maior erosão nas áreas costeiras, enquanto o derretimento do gelo do solo permanentemente congelado nas regiões polares está acelerando ainda mais esse processo. Tanto para Frank quanto para Schmidt, todos esses fatores juntos eram menos relevantes em comparação com o ponto principal que levou ao desenvolvimento da sua hipótese siluriano. Desde o século XVIII, os humanos têm alimentado sua civilização queimando combustíveis fósseis, e isso teve um impacto significativo no planeta. Quando queimamos esses combustíveis, mudamos a proporção do carbono 12 para carbono 13, que normalmente encontramos na atmosfera, oceanos e solos da Terra. O uso de combustíveis fósseis já mudou essa proporção de forma notável e fará parte dos registros geológicos da Terra. Segundo Frank Schmidt, se houve uma mudança tão drástica na proporção do carbono no passado, isso pode indicar que outra civilização também queimou combustíveis fósseis. A industrialização da humanidade causou um aumento de cerca de 1,8 Fahrenheit na temperatura desde o século XVIII, com previsões de aumentos ainda maiores no futuro. Essas mudanças de temperatura ao longo do tempo podem ser registradas em elementos como os oceanos, rochas, plantas e gelo. Adam Frank levantou a ideia de que a detecção de mudanças climáticas em um planeta distante poderia indicar a existência de vida inteligente no passado desse planeta. A partir de então, se perguntaram se poderiam encontrar evidências semelhantes em rochas que contêm informações sobre civilizações antigas em nosso planeta.
É importante ressaltar que, inicialmente, tanto Frank como Schmidt acreditavam que não havia sinais claros de civilizações passadas nessas rochas. Dentro de sua hipótese siluriano, eles declararam explicitamente: duvidamos fortemente que qualquer civilização industrial anterior existisse antes da nossa. E quando o artigo foi publicado, Frank disse sem rodeios: eu não acredito que uma civilização industrial existiu na Terra antes da nossa. Não acho que tenha havido uma civilização de dinossauros ou uma gigantesca civilização de preguiças arborícolas. Frank e Schmidt dedicaram grande parte do espaço do artigo para abrir buracos em sua própria teoria. Eles admitiram que muitas das potenciais evidências sobre as quais estavam falando podem não ser exclusivas da atividade humana, mesmo que tenham sido descobertas. Picos dramáticos e mudanças no registro geológico da Terra podem resultar de coisas como colisões de meteoros e erupções vulcânicas ou vários outros fatores. Além disso, eles reconheceram que os marcadores específicos sobre as quais estavam falando como evidências potenciais, coisas como fertilizantes, plásticos, produtos químicos e combustíveis fósseis, representavam um caminho muito específico para o avanço dos seres humanos. Se outra civilização tivesse surgido no passado, não haveria garantia de que ela teria se desenvolvido da mesma maneira. Além disso, se houve uma civilização industrial avançada no passado, pode-se esperar que quanto mais tempo durasse, maior seria a pegada geológica que deixariam, isto é, mais evidências potenciais existiriam para encontrarem. Por outro lado, de acordo com Frank Schmidt, mesmo isso também não é necessariamente verdade. Pense no ponto em que a humanidade está atualmente e no que estamos aprendendo sobre nossa própria existência. Claramente, agora reconhecemos que não podemos continuar queimando combustíveis fósseis e poluindo o planeta do jeito que temos feito, ou muito menos esperar sobreviver. O ponto é que quanto mais uma civilização dura, mais sustentáveis suas práticas devem se tornar para sobreviver, o que significa que uma pegada de uma civilização industrial avançada pode ser autolimitada. Ou a civilização não sobreviverá tempo suficiente para deixar uma pegada detectável, ou desenvolverão práticas sustentáveis que reduzirão sua pegada para que não sejam detectáveis. Talvez Frank e Schmidt estivessem certos em serem céticos em relação às suas próprias evidências potenciais. Talvez não pudéssemos encontrar essas provas. Talvez nunca tenham existido. E, no entanto, Frank e Schmidt não pretendiam que sua hipótese siluriana fosse um fim, mas, na verdade, um começo. Em seu artigo, eles afirmam que o objetivo da ciência é fazer uma pergunta e ver onde ela leva. Após a publicação da hipótese siluriana, muitos levaram esse conselho a sério, seguindo a teoria para ver aonde isso poderia levar. Quase imediatamente foi apontado que exatamente o tipo de evidência potencial de que Frank e Schmidt estavam falando já existe no nosso registro científico atual. É chamado de máximo térmico Paleoceno-Eoceno, um período de 55 milhões de anos atrás, quando a temperatura da Terra saltou misteriosamente entre 9 e 15 Fahrenheit, e ao mesmo tempo em que as proporções de carbono do planeta mudaram drasticamente. Mas seria a evidência de uma civilização industrial avançada queimando combustíveis fósseis? Uma coisa é certa: Frank e Schmidt estavam bem cientes desse evento. Quando eles criaram sua teoria, ela foi tão convincente que acabou sendo usada como título do projeto. Embora eles dissessem que duvidavam da possibilidade da sua própria hipótese, talvez tenham deixado uma dica sobre o que realmente acreditavam nesse título. Em um episódio antigo da série TV Doctor Who, o protagonista, chamado Doctor, investiga cavernas sobre uma usina nuclear que está com problemas. Lá, ele encontra humanoides parecidos com répteis. Esses seres lhe contam que faziam parte de uma civilização avançada na Terra durante uma época chamada Eoceno, há cerca de 55 milhões de anos. E adivinhe qual era o nome deles? Silurianos. Foi aí que Frank e Schmidt pegaram o nome para sua teoria. Uma raça fictícia avançada que viveu na Terra há 55 milhões de anos
exatamente quando ocorreu um evento chamado máximo térmico Paleoceno-Eoceno, que pode ser a melhor evidência registrada até agora de uma civilização industrial avançada no passado. Alguns podem chamar isso de uma surpresa invertida, mas de qualquer forma, não foi por acaso que eles chamaram sua teoria de hipótese siluriana. Para Frank Schmidt, a história dos silurianos do Dr. Who pode ser explorada ainda mais. E seguir uma ideia para ver onde isso levava. De acordo com a história, em um momento de grande poder, os silurianos fizeram uma descoberta alarmante. Um planetóide de proporções massivas estava em rota de colisão com a Terra, ameaçando perturbar gravemente a atmosfera e trazer consequências catastróficas para todos os habitantes do planeta. Na iminência dessa catástrofe, os silurianos tomaram medidas drásticas para garantir sua sobrevivência. Conscientes da ameaça iminente, eles se retiraram para as profundezas subterrâneas e entraram em um estado de êxtase, uma espécie de hibernação. Seu plano era permanecer nesse estado de suspensão até que as condições atmosféricas na superfície da Terra se restabelecessem, momento em que seriam automaticamente despertados para retomar suas atividades. No entanto, o planetóide não acabou passando pela Terra, mas foi capturado por sua órbita, tornando-se a Lua. Isso fez com que o mecanismo que deveria acordar os silurianos não funcionasse corretamente, deixando-os em estado de êxtase por milhões de anos. Pense nessa história em relação aos humanos modernos. Hoje, à medida em que os efeitos das mudanças climáticas são sentidos em todo o mundo, a elite da humanidade está fazendo planos para sobreviver à catástrofe iminente. É por isso que pessoas como Elon Musk estão interessadas em foguetes e na colonização de Marte. Quando a Terra se tornar inabitável para os humanos, eles simplesmente irão embora. Se isso está acontecendo agora, por que uma civilização avançada no passado distante não teria feito planos para garantir sua sobrevivência diante da catástrofe, seja deixando o planeta ou entrando em êxtase, como os silurianos fizeram? A pergunta pode ser feita de outra maneira. Se existiu uma civilização antiga avançada, o que aconteceu com ela? E eles sobreviveram? Daley Russell nasceu em 27 de dezembro de 1937 em uma fazenda em Oregon. Ele iniciou sua carreira como paleontólogo nos anos de 1950, durante seus estudos na Universidade de Oregon. Durante as férias de verão, trabalhava em leitos de fósseis, marcando sua primeira grande experiência no campo. Ele se tornou um dos maiores paleontólogos do século XX, destacando por suas descobertas de dinossauros ricos em fósseis no sudoeste do Oregon. Aos poucos progrediu, fez mestrado, depois um doutorado na Universidade da Colômbia e com menos de 30 anos se tornou curador de vertebrados fósseis no Museu Canadense da Natureza em Ottawa. Se tornou uma verdadeira lenda da paleontologia, descrevendo novas espécimes e um dos primeiros a considerar a teoria, agora amplamente aceita, de que um asteroide causou a extinção dos dinossauros. No entanto, apesar de todo o seu sucesso, Daley Russell é mais conhecido hoje por sua análise e descrição de um esqueleto de dinossauro completo, um Stenotorosaurus. Ao fazer isso, Russell notou algo impressionante. A cavidade cerebral era muito maior do que seria esperado em um dinossauro. Ele estimou que o volume do cérebro era 7 vezes maior do que o volume do cérebro de um jacaré moderno e de massa equivalente, sugerindo uma inteligência além do que se imaginava antes. Isso fez Russell pensar: e se os dinossauros não tivessem sido extintos há 65 milhões de anos? Havia um dinossauro com um cérebro anormalmente grande, e se ele tivesse continuado a evoluir? Por anos, Russell trabalhou com esse pensamento e em 1982 apresentou ao mundo seu famoso experimento mental com dinossauros. Em suas pesquisas, Russell desenvolveu uma visão evolutiva para o Stenotorosaurus, imaginando sua transformação em uma forma humanoide. Ele visualizou uma série de mudanças, incluindo o desenvolvimento de uma cabeça maior para acomodar o cérebro expandido, uma postura ereta, olhos frontais e mãos com 3 dedos adaptadas para a manipulação de ferramentas. Russell denominou essa criatura de dinossauro e até encomendou um modelo em tamanho real da mesma. Seu trabalho causou um grande alvoroço, gerando um debate intenso tanto na comunidade científica quanto na cultura popular.
sugeriram questionamentos sobre a viabilidade desse tipo de evolução, considerando a extinção repentina dos dinossauros e se os humanos teriam existido caso essa transformação ocorresse. No entanto, havia uma implicação adicional do dinossauro que muitos não perceberam inicialmente. Os dinossauros estão extintos há 65 milhões de anos. No entanto, antes disso, eles existiram na Terra por 165 milhões de anos. Se fosse possível, como Russell estava sugerindo, que os dinossauros evoluíssem para seres humanoides avançados desde sua extinção, certamente também seria possível que tivessem evoluído nos 165 milhões de anos anteriores. Olhando de outra forma, nos últimos 300 mil anos, os humanos deixaram de viver em árvores para usar iPhones. Os dinossauros existiram 500 vezes mais do que isso. Talvez a pergunta não seja tanto o que teria acontecido se os dinossauros não tivessem sido extintos, mas sim o que poderia ter acontecido antes da extinção. Lembremos da hipótese siluriana. Se os dinossauros evoluíram para seres avançados como o dinossauro de Russell ou os silurianos do Dr. Who, talvez ainda não tenhamos encontrado registros disso. Há outra pergunta a ser feita aqui. Se um cataclismo ocorreu na Terra milhões de anos atrás, semelhante ao que a ciência nos diz que causou a extinção dos dinossauros, uma civilização avançada não teria tentado garantir sua sobrevivência, seja entrando em êxtase como os silurianos ou fugindo do planeta como Musk propõe fazer? Aqui podemos nos perguntar, se eles entraram em êxtase, eles acordaram? Se eles partiram, eles vão voltar? O registro aceito da civilização humana na Terra remonta a algo entre 6 a 10 mil anos. Ao longo desse tempo, surgiu um tema consistente, um pensamento conectando culturas humanas em todo o mundo. Repentinamente, em mitos e registros, aparecem histórias de criaturas reptilianas interagindo com humanos. Das esculturas do Antigo Egito e da Suméria aos deuses da mitologia grega e asiática, às tradições hindus e às tradições dos antigos astecas, até a serpente na história bíblica de Adão e Eva. Cada cultura conta suas próprias histórias de répteis. É possível que essas histórias sejam mais do que mitos? Talvez sejam registros dos descendentes de uma raça avançada que existiu na Terra milhões de anos antes dos humanos, despertados do êxtase ou retornados do espaço sideral. Talvez sejam os dinossauros de Russell ou os silurianos de Frank Schmidt. Até hoje, alguns acreditam que existe uma espécie reptiliana na Terra, talvez até controlando a humanidade, assim como os supostos deuses do passado faziam, por meio de posições de poder e prestígio. Se isso é verdade ou não, ao darmos um passo para trás, podemos ver que a hipótese siluriana alcançou seu objetivo. Frank e Schmidt fizeram a pergunta permitindo-nos ver aonde ela nos levaria. E para onde ela nos leva são pensamentos sobre uma raça avançada evoluindo em um passado distante. Perguntas sobre o que aconteceu com essa raça e se é que ela existiu. Além disso, nos leva a refletir sobre nossa própria existência, nossa própria mortalidade como raça humana. A ideia de que algo como os humanos poderia ter existido no passado, subindo e finalmente caindo, altos e baixos como nossa vida. Todo esse tempo estivemos procurando por sinais no espaço de que não estamos sozinhos no universo. Talvez devêssemos estar olhando para o nosso próprio planeta o tempo todo.